de consumo hoje, né, acho que tem que ter uma associação entre a mudança do padrão de consumo e a evolução tecnológica que permita que um determinado padrão de conforto seja atingido com uma menor agressão ao meio ambiente. Só complementando tanto o Camille quanto o Vitor da Siemens, assim, eu vejo que é uma combinação de informação e educação, e eu não me atrevo a não dar nenhuma solução para o Brasil, né? Porque a gente conhece bem a história, a gente conhece bem como tudo isso funciona. Eu acho que o governo tem uma participação importantíssima do ponto de vista de incentivo, a gente percebe muito a questão quando se relaciona com a indústria, quando se relaciona com o comércio, quando se relaciona com o sistema econômico, é muito mais na linha da penalidade do que do incentivo. Isso é uma regra da nossa sociedade que talvez a gente leve algumas gerações para mudar. E eu acho que esse processo de decisão, ele não é um processo da pessoa jurídica. A empresa não decide, o governo não decide, as ONGs não decidem, as pessoas decidem, né? Então, eu tive a oportunidade de participar de um processo de transformação de cultura, né, que é esse sistema que levou quase 10 anos para se solidificar numa empresa que não tem o porte no HP mundial, mas é uma empresa que é uma grande empresa para o mercado nacional. E aí, o que a gente percebeu nesse processo foi quando você fornece informação com consistência, dá o exemplo, e aí eu estou levando isso também para nós como pessoa física, né, quando você faz uma atitude com coerência, você dá a informação de que aquilo teve um retorno, de que a participação dele naquele processo é importante, de que aquilo, num dado momento, consolidou um projeto e que aquilo atingiu os objetivos que foram propostos, as pessoas fazem naturalmente, né? Eu me recordo que quando a gente estava implantando um processo simples, eu comentei isso no ano passado, de coleta seletiva na empresa, que é algo que há 10 anos atrás, por incrível que pareça, as pessoas não conseguiam discernir, né, o amarelo, o vermelho, o azul, e o cinza e o laranja, e não sabia o que é isso, esse negócio é muito complicado, 7 coletores, que maluquice é essa e tal. Ao longo de 5 anos, eu reduzi em 50% o quadro de pessoas que limpavam as nossas fábricas. Aí você fala, então sustentabilidade gera desemprego, né? Não, as pessoas sujavam muito, as pessoas eram desorganizadas, as pessoas jogavam coisas no chão, deixavam suas mesas desarrumadas, porque alguém limpava. É muito fácil. Quantas pessoas vocês não veem nos dias de hoje abrindo a janela do carro e jogando quase que o banco do carro para fora, né? Jogam tudo, né? Então, ao longo do tempo, as pessoas não sujavam. Então, se não sujavam, você não precisava de gente para limpar. Então, você percebe, as pessoas mudaram o hábito. Então, mas isso levou 5 anos para acontecer. Quando você percebeu que aquilo gerou uma consciência coletiva de que fazer a coisa certa é o certo. Eu passei isso profissionalmente, não sei se o Camille passou por isso, mas quando você entrava numa sala de reunião, lá vem um redondo que abraça a árvore, entendeu? E você falava, não, peraí, eu sou um executivo, sou um administrador, sou uma pessoa que estava num processo extremamente complexo, com um orçamento gigantesco, e também defendendo a questão da sustentabilidade, da questão do meio ambiente, e estava ali doando, na verdade, o meu tempo para construir aquela agenda. Depois de um tempo, as pessoas iam pedir opinião sobre aquilo. E depois de um tempo que eu fiquei muito feliz é que as escolas passaram a usar isso no dia a dia, e as pessoas falavam, Redondo, eu preciso de um espaço para ter informação, para levar para o meu filho fazer um trabalho de escola. Então, ou seja, essa criança que tinha 6 anos está com 12, daqui 6 ela está no mercado, daqui mais 12 ela vai ser um administrador, vai tomar suas decisões, vai estar liderando. Então, esse processo de mudança, eu acredito que é um processo de geração. A tecnologia ajuda, agiliza, controla, gera indicadores. Os indicadores, eu costumo dizer que são as ferramentas para você responder as 5 perguntas. Então, se você tem um histórico, se você tem como pautar isso no dia a dia e demonstrar que aquilo é eficiente, você demonstra o óbvio que era óbvio para você, mas não para o outro. No caso da embalagem, que o Camille comentou, nós levamos mais de 1 ano para mudar essa embalagem, no mesmo conceito de reduzir, porque os produtos foram reduzindo, a caixa era a mesma e o cálcio ia aumentando. E aí eu discutia com a engenharia, dizia, cara, não dá para manter isso, o polietileno é um negócio horroroso para reciclar, não dá, tem volume, não compacta, gera passivo ambiental, etc. E tal. Geramos também a questão do cálcio, então a embalagem passou a ter lá 100% de reciclabilidade e tudo mais, e aí você reduziu a embalagem. E aí o frete da empresa caiu 27%, o armazenamento ganhou quase 50% de estoque. E aí o mesmo cara que era contra falou assim, bacana a mudança da embalagem. Eu falei, isso é sustentabilidade, que você não entendeu lá atrás. Mas quando você viu a conta do frete caindo, quando você percebeu que você ganhou espaço no estoque, isso é eficiência, isso é sustentabilidade.
Né? Por isso que eu sou contra agora usar a palavra sustentabilidade para tudo. Então vamos falar de eficiência, vamos falar de algo que o executivo entenda, que as pessoas entendam, né? Que os nossos filhos entendam. Né? Você fala, não joga o papel no chão, mas por que não joga? Porque alguém vai pegar, ou vai para o rio, vai para algum lugar. Então como é que você cria essa linguagem? Essa informação que eu acho que é importante a gente trabalhar. E o governo tem um papel importante porque é um grande consumidor, é um gerador de normas, de leis, de decretos, e que a nossa sociedade é regida por isso. E as empresas seguem, as oficiais elas seguem, eu acho que isso é importante, é um processo de transformação. É um processo, não tem uma fórmula. Bom, as 3 palestras foram muito boas, e para mim está dentro dessa linha de trazer mais conhecimento, mais fundamentação, né? Porque quem acredita pode deixar de acreditar, agora quem sabe, sabe. Né? Então, dentro dos retornos que essa visão de sustentabilidade traz para a empresa, é indicado também o fato de que isso aumenta a motivação dos próprios funcionários, quer dizer, a empresa que é ambientalmente adequada, que tem essa preocupação, então isso gera uma motivação maior nos funcionários por conta do orgulho em trabalhar numa organização assim. Gostaria que vocês comentassem algo a esse respeito, se houve algum tipo de mensuração desse ganho de capital humano também na empresa de vocês. Bem, eu até tive a oportunidade de, na minha apresentação, comentar que um dos stakeholders que a gente começou a trabalhar era os nossos próprios funcionários. Quando nós começamos isso, parecia coisa óbvia. Você não vai querer vender alguma coisa para fora que não está respirando dentro de casa. Mais tarde, eu tive a oportunidade de conversar com o Hélio Matar, presidente do Instituto Acatu, e ele mostrou dados para mim que as empresas que têm questão de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade no seu conceito mais amplo, praticado, são geralmente as empresas de preferência para os talentos buscarem um emprego. Porque hoje em dia, ninguém estudado, consciente, gostaria de trabalhar para uma empresa que não contribui para a sociedade ou polui. Com todo respeito, os filhos chegam e falam, pai, aonde você trabalha? Se sua empresa gera impactos ambientais ou produz produtos que não faz nenhum bem social, você não vai ter nem bem visto dentro da sua própria casa. Então, existe uma demanda, existe uma conscientização, e essa educação que a gente fala pode ser, em alguns aspectos, ter efeito de curto prazo, em outros pode levar uma geração, mas isso é base sustentável de transformação. Eu acho que, através disso, todo mundo gostaria de trabalhar para as empresas éticas, que pudessem fazer tudo certo, pagar seus impostos, ter retorno desses impostos. Acho que esse é o mundo ideal que todo mundo busca. E dentro das empresas, esse mundo ideal consegue se materializar de uma forma mais rápida, porque não é democrático. A empresa não é democrática. É para este caminho que a gente está indo, a gente chama de um guided democracy, assim, uma democracia guiada. Assim. É para esse caminho, tem prazo, tem custo, e vamos chegar lá. E nesse aspecto, a gente também usa esses atributos também para mostrar que trabalhar para nossa empresa, ou como outras empresas que buscam isso, você tem algo além do salário. E esse algo além do salário, essa motivação intrínseca de estar fazendo uma contribuição para a sociedade. Só que essa contribuição, se a empresa não te proporciona meios, você vai estar preso. Então, não consegue fazer. E como a gente investe 18 horas, 15 horas dentro das empresas, se a empresa não viabilizar isso, praticamente você não tem meios de realizar isso. Vai viver um profissional frustrado, provavelmente. Uma coisa interessante dessa questão da mensuração, alguns atributos você consegue mensurar, né? Então você disse, eu gastava tanto na gestão, sei lá, de resíduos desse tipo de material. A gente sempre foca muito na questão ambiental, que para nós da indústria é muito mais pesado, né? E passamos a gastar menos fazendo de uma forma mais correta. Isso é possível demonstrar. E às vezes você é questionado assim, mas se você gastaria menos para destinar determinado resíduo para um aterro e você gasta 2 ou 3 vezes mais para reciclar,
Economicamente isso não é viável. Aí eu faço a pergunta seguinte, mas ambientalmente o que é correto? Né? Então aí você acaba desarmando algumas coisas. Então você também tem esse papel de ser um vigia do sistema, né? De sempre estar defendendo isso com unhas e dentes dentro de um sistema não democrático, né? Mas que você precisa demonstrar que aquela postura ambientalmente mais correta vai agregar valor à marca, vai gerar essa autoconfiança do funcionário de que você faz a coisa certa, né? O que a gente percebe, e aí entra no campo da percepção, a parte qualitativa, é que nas pesquisas de climas que a Itautec tem feito, o item de maior aderência com relação à prática é que é uma empresa com responsabilidade ambiental muito forte, assim, acima de 98% do reconhecimento do público interno. Isso porque o centro e o sistema eles são visitáveis, as informações são colocadas de formas transparentes, as dificuldades, aquilo que ainda falta, o papel deles no processo, né? Então existe todo um sistema que tem que ser mantido pela informação. Acho que isso é permanente. Então existe sim um reconhecimento interno. Nos últimos 2 anos esse assunto ganhou um espaço externamente, por conta até da política nacional que passou a ser novamente discutida e foi aprovada, e aí eles demandavam da gente. Né? Então tinha sempre aquele questionamento, mas o que você faz nisso? E aí você apresentava números, apresentava históricos, você apresentava os investimentos, e isso gerava credibilidade. Então isso passou também a ter um valor e um reconhecimento externo. E aquilo que o Camilo comentou, então testem meu sistema. Nós somos testados todos os dias. Né? Então eu tenho funcionários que fazem um curso de especialização numa determinada entidade que o professor cita em exemplo em sala de aula. Nós testamos o sistema de logística reversa da Itautec e funcionou. Né? Então você tem várias demandas, muitas declinam ao longo do processo. São pessoas testando. Né? Porque você se apresenta para o mercado com um discurso, com uma fala, com dados. Tem pessoas que acreditam, mas a maioria são auditores, eles vão checar. Então você tem que estar preparado para isso, dessa coerência. Então eu acredito que existe mais uma questão da percepção, mas a mensuração de retorno, eu ainda acho que a gente vai demorar um tempinho para conseguir demonstrar o ROI, para demonstrar outras ferramentas financeiras. Acho que vai estar mais o atributo a mais na marca, que é intangível, do que efetivamente um atributo de processo. Ô Marco, pensando nessa parte de atração e retenção de talentos, nós na Siemens também não temos nenhuma medição mostrando que o fato da empresa ser engajada em sustentabilidade atrai e retém pessoas. Eu não consigo mostrar para você científica, contabilmente, né? Mas o que a gente observa é que no nosso trabalho de sustentabilidade nós temos um grupo de cerca de umas 50 pessoas que voluntariamente se engajaram em task forces, em forças de trabalho. E essas pessoas são predominantemente pessoas um pouco mais jovens, daquilo que a gente chama de geração Y. E a literatura mostra que a geração Y ela não está atrás de um emprego para ganhar dinheiro, não é? Que quer dizer que a parte da remuneração também é importante, mas tem um pouco de idealismo e de fazer uma diferença na sociedade. Então nós não temos como provar, mas nós temos como estratégia também usar o nosso programa de sustentabilidade como um mecanismo para a atração de jovens talentos e também para a retenção desses profissionais. Essa é uma pergunta